quero constelar a minha situação profissional. Não sei por que não tô conseguindo fluir. As coisas estão tudo trancada, eu trabalho com vendas, não tô conseguindo vender. Então eu vou falar uma coisinha para vocês que eu abordei esses dias numa constelação, num trabalho de grupo que eu faço. E quando eu trabalho nas constelações em grupo, eu geralmente pego um tema e trabalho de uma forma que todas as pessoas que participam no grupo, elas são beneficiadas. Nos grupos, quando eu trabalho, tem as pessoas que vão constelar, mas também tem as pessoas que participam, só que no trabalho da forma que eu faço, as pessoas não participam somente para servir de representante, para quem já conhece o trabalho, é mais ou menos esse o termo que se usa, mas as pessoas vêm para se trabalhar também. Então é um trabalho onde todos tiram benefício em cima daquela situação que é abordada no grupo. E neste dia especificamente foi trabalhado justamente a questão de quando eu quero olhar para o profissional, porque o profissional está trancado, não está fluindo de uma forma tranquila. Na maioria das vezes as pessoas chegam e dizem, olha, não estou, por exemplo, conseguindo vender, trabalho com vendas e não estou conseguindo vender. Os negócios chegam, mas parece que está trancado, que a coisa não vai. E eu sempre digo para as pessoas, na maioria das vezes, quando o meu profissional não está andando, é porque eu tenho coisas antes disso para olhar. E quando a gente abre um trabalho de constelação, dá para se dizer que 99% das vezes tem coisas anteriores, tem coisas dentro do sistema familiar que se repetem ou que precisam ser olhadas com um olhar diferente. E basicamente a gente pode dizer, na verdade, que a gente tem 3 esferas básicas e o profissional seria a terceira esfera. Então, muitas vezes quando eu estou com um problema no profissional é porque eu tenho problemas nas 2 esferas anteriores. Tirzá, que loucura é isso? O que tu tá falando de esferas? Eu vou demonstrar para vocês aqui através de um modelinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho a primeira esfera. Vou colocar ela aqui, que seria a esfera que a gente diz, esta é a primeira, a mais importante, a esfera do eu. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu tenho problemas básicos para resolver ainda, eu não consigo me sentir uma pessoa legal, eu tô com a autoestima lá embaixo, eu me sinto cansada o tempo todo, tenho coisas básicas em mim para resolver, eu não consigo ir para a segunda esfera, que vai ser a esfera dos relacionamentos. Eu vou ter dificuldade nesta esfera dos relacionamentos. E o que é os relacionamentos aqui? Não é simplesmente um relacionamento afetivo com outra pessoa. Aqui diz respeito a todos os tipos de relacionamento. Relacionamento, inclusive, por exemplo, com pai, com mãe, com filhos, todos os tipos de relacionamento. Se eu estou com dificuldade na esfera dos relacionamentos, eu dificilmente vou ter sucesso aonde? Qual esfera é essa aqui? Na esfera do profissional. Então, essas 3 esferas basicamente são a base da minha vida. Profissional, relacionamentos e esfera do eu. Quando eu tenho problema na primeira esfera, eu não vou ter sucesso na segunda. Se eu tenho problema na primeira e na segunda, eu não vou ter sucesso na terceira. E aqui, gente, por isso que muitas vezes acontece de as pessoas buscarem uma constelação, fazer uma constelação para resolver a questão profissional e essa questão não se resolve. Por que não se resolve? Porque eu tenho problema nas esferas anteriores. E nessa constelação de grupo que eu fiz, eu estava justamente falando sobre esse assunto e uma pessoa que não tinha vindo para constelar,
a pessoa tinha vindo simplesmente para olhar para uma questão até de saúde de um dos seus filhos. E a pessoa, quando começou a ouvir esse conteúdo e quando a gente começou a trabalhar, fazer exercícios como eu faço, exercícios de percepção, onde a pessoa vai identificar aonde está o problema, ela vai, através dos exercícios, sentir o que bate mais forte para ela, quais são as maiores dificuldades. Através desses movimentos, desses exercícios, ela sentiu um chamado e a pessoa colocou: olha, eu sinto que eu preciso olhar para minha questão profissional. E tá aqui, ele disse, eu sinto que eu preciso olhar. E a gente fez esse movimento. A pessoa foi constelar, olhar para a questão profissional dela, porque dentro das dinâmicas de exercício ele sentiu que era preciso olhar para isso, e foi impressionante. Porque sem saber da história desse rapaz, a gente foi olhando e tudo que ele estava vivendo começou a se confirmar através do trabalho da constelação. E tudo que eu tinha falado, passado de conteúdo e trabalhado com as pessoas acabou vindo à tona, e na situação dele se mostrou claramente que não adiantava ele tentar corrigir a dificuldade profissional que ele estava tendo, não adiantava ele escolher trabalhar com uma empresa ou com outra empresa, como era uma das questões dele, porque tinham questões básicas para olhar, questões lá a nível de alma muito profunda, porque ele não olhava para o profissional. Essa pessoa, de certa forma, a gente diz que estava olhando para a morte, alguém dentro do sistema dele que a gente não sabe quem é, a gente não entra na questão, mas ele não conseguia olhar para a vida. Profissional é vida, é o seguir, porque ele estava preso totalmente aqui na primeira esfera ainda, em questões básicas, que era o quê? Conseguir tomar vida, porque enquanto a pessoa está olhando para alguém que já foi, para alguém que morreu, a pessoa não tira o olho do chão. A pessoa está olhando para a morte, ela não tem como se virar e seguir para a vida e chegar ao profissional. Só tem sucesso profissional quem conseguiu tomar a vida com toda a força, quem consegue ter força. E se a gente não consegue fazer isso sozinho, se está difícil fazer isso sozinho, eu preciso buscar ajuda. Existem muitas formas de auxiliar as pessoas a fazer isso. É preciso olhar com carinho para isso, para conseguir passar deste primeiro círculo para o segundo e para o terceiro. Porque eu só vou ter sucesso lá realmente se eu estiver bem comigo mesmo, se eu estiver vivendo em paz nos meus relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam eles familiares, seja na relação de amigos, porque todas essas esferas, elas acabam se refletindo na próxima esfera. Se eu não tenho uma qualidade de vida, se eu não consigo me sentir valorizado, se eu não consigo olhar para mim aqui como pessoa, como eu, e me sentir uma pessoa firme, uma pessoa que tem condições de seguir na vida, como eu vou conseguir me impor profissionalmente? Como eu vou conseguir bater no peito e dizer eu sou um profissional qualificado e que mereço ter sucesso? Se aqui eu não estou conseguindo fazer isso? Como eu vou conseguir ter sucesso se eu não consigo me relacionar com o meu parceiro? Se eu não consigo conversar, eu não consigo colocar o que é necessário, o que eu gosto, o que eu não gosto? Como eu vou conseguir me relacionar profissionalmente se eu não consigo ter esse relacionamento com as pessoas que são mais próximas? Como eu vou conseguir chegar no meu profissional e colocar uma ideia ou sustentar uma decisão? Então, é preciso que eu esteja bem em cada uma das esferas, na primeira, na segunda e na terceira, para que a minha vida seja uma vida leve. Pense nisso. E se não tiver, busque ajuda. Você precisa conseguir tirar esse peso que está segurando você e não está deixando você se tornar a pessoa maravilhosa que você tem condições de ser e que está aí dentro de você.